Bom, vereadores, vereadoras, um prazer sempre ocupar essa tribuna, contar um pouquinho do nosso trabalho durante a sessão, mas hoje eu prometo que eu vou ser rápido, presidente. Vou colocar duas questões importantes sobre o mesmo tema, então eu prometo que eu vou ser bastante sucinto na sessão de hoje, não vou gastar os meus 6 minutos. Queria dialogar um pouquinho sobre a questão do transporte público, tem sido uma tônica do nosso mandato, a defesa de um transporte público de qualidade aqui no nosso município. Hoje pela manhã, eu estive com o secretário de Trânsito, Nilson Carneiro, e ele tem recebido, presidente Paulo Andim, diversas, quase milhares, se eu posso dizer assim, mensagens do nosso gabinete cobrando problemas com as linhas de ônibus. E uma linha que todo mundo sabe aqui, que eu sou filho da Unesp, sou estudante dessa faculdade que eu tanto amo, o que não faltava era problema na linha Campos Vila. A linha Expresso Campos, então, não vou nem falar. Quantidade de problema. E aí, vereador Paulo Andim, o senhor imagina que um dia eu estava na minha aula, e aí o professor fala assim, vereadora Fabi, nossa, que esquisita, a sala está vazia, cadê o pessoal? Aí, do nada, abre a porta e entra 20 pessoas. Aí o professor pergunta, e aí, o que aconteceu? O pessoal, o ônibus às 6h40 não passou, está todo mundo atrasado. O Valdemar estuda lá, sabe que acontece isso. Aí todo mundo fala, e aí, vereador, o ônibus não vai passar? Aí, na hora, eu mando mensagem para a controladoria, para a secretaria, ó, está acontecendo esse problema, não sei o quê. De manhã, o pessoal vai fazer prova, não chega para fazer prova, que o ônibus não passa. E aí você vai postando na rede social e as pessoas vão te mandando. Linha tal, linha tal. Então, a primeira coisa que eu queria colocar, eu falei para o Nilson hoje cedo e estou aqui relatando publicamente. Nós precisamos fazer um processo de fiscalização muito séria sobre o que é a tabela e sobre quais são os ônibus que saem do terminal. Nós precisamos garantir isso. Nós precisamos garantir que servidores públicos da prefeitura, vereador Paulo Andim, façam a fiscalização sobre as empresas. Elas precisam cumprir o contrato. E aí o que eu queria colocar para vocês. Essa demanda do Campos Vila tem sido uma tônica do nosso mandato por N motivos. Sobretudo porque são estudantes que fazem uso dessa linha e que o transporte público para esses meninos, para essas meninas que estão batalhando para pegar o seu diploma, é a única oportunidade de chegar até o campus. Que não tem como a gente garantir, por exemplo, que um estudante lá do Vale Verde, que passou na Unesp, pegue um Uber para ir para a aula. E nem quem a gente acha ou cogite a possibilidade dele ir andando. Então ele tem que ter o transporte público. Então, o que a gente conseguiu falar com a Secretaria de Trânsito, e hoje eu tive com o Nilson, bateu o martelo, a partir de ontem já está operando dessa maneira, vai haver um aumento de 30% da frota que tem como objetivo atender essas duas linhas, o Campos Vila e o Expresso Campos, para garantir com que os nossos meninos e que as nossas meninas cheguem na aula, para os trabalhadores da 7 de setembro consigam chegar para trabalhar, para quem frequenta a Praça do Carmo, possa fazer uso lá sem grandes estresses. Então, eu queria aqui primeiro agradecer ao Nilson pelo diálogo, porque não tem sido fácil essa tratativa. Então, anunciar para todas e para todos que, a partir de ontem, já está operando com mais 30% da oferta de horários, e é importante que você, usuário, que faz o uso do dia a dia, fiscalize e entre em contato com o nosso mandato. Se falhar um horário, você precisa nos mandar mensagem para que a gente acione a secretaria e cobre essa nova tabela. E aí, falando sobre transporte, eu queria só aprofundar na discussão da importância, presidente Paulo Andim, da gente garantir a gratuidade do transporte público no dia 1º de outubro. No dia 1º de outubro, além de ser o meu aniversário, além de ser o dia municipal do vereador e de ser o dia do aniversário da Revolução Chinesa, também tem a eleição do Conselho Tutelar, que é uma eleição fundamental. O Conselho Tutelar, ele é fundamentalmente, os conselheiros e as conselheiras eleitas, são os guardiões do ECA. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um grande arcabouço jurídico que vê nossa criança, o nosso adolescente, como um sujeito de direito. E como as nossas crianças e os nossos adolescentes, em tese, pela lei, não conseguem ter acesso à justiça para obrigarem que os seus direitos sejam efetivamente colocados na prática, presidente, então a gente elege os conselheiros fiscais, os conselheiros tutelares, desculpa.
E a gente tem uma baixíssima adesão no município de Araraquara, por vários motivos. Primeiro que é uma tradição da nossa cidade só ter um ponto de votação. É uma tradição, infelizmente, da nossa cidade das pessoas não irem votar. E uma maneira da gente garantir isso é não cobrando a tarifa do ônibus no domingo da votação do Conselho Tutelar. A gente conseguindo zerar a tarifa nesse dia, como a gente fez no primeiro e no segundo turno da eleição do ano passado. É fundamental porque isso ajuda as pessoas a estimularem a participação, para que elas vão para a urna. Porque alguém que mora lá no Hortências, o Emanuel sabe bem disso, para sair de casa no domingo, para pegar um busão que mal passa, e ainda tem que pagar para ir até o IEBRA votar, num domingo que é dia de limpar a casa, de fazer churrasco, de almoçar com a família, essa pessoa não vai participar. Então acaba despolitizando a eleição, diminui a participação, e o que a gente quer é justamente ao contrário. A gente quer que no dia 1º de outubro sejam eleitos homens e mulheres comprometidas com a luta em defesa do direito da criança e do adolescente. E essa medida, presidente Paulo Landim, pode ser fundamental para, inclusive, ir para o Brasil inteiro, para que no domingo, dia 1º de outubro, na eleição do Conselho Tutelar, o transporte seja 100% gratuito. Obrigado, presidente.